Espera aí, e para receber... A questão não é isso, não. Todos Paga, pagaram. olha aqui, não, o outro não pagou. O outro não pagou, eu estou dizendo dentro do que era. Mas ele é o contrato. beneficiário do titular. Não, meu amigo, o titular havia um sempre contrato. paga. O instituidor de pensão Doutor, tem que pagar, senão não há pensão. Havia um contrato antigo dizendo que família era entre homem e mulher. Todo mundo pagou dentro união estável. Pagou dentro, todo mundo pagou dentro desse conceito. Agora se muda, mas não se muda. Por caso eu citei aqui, Gilberto, você deve lembrar, o caso do Eustáquio, irmão do doutor Enéas. Ensinou o doutor Enéas, foi quem deu o primeiro banho do doutor Enéas, ensinou o doutor Enéas a ler, pagou a faculdade do doutor Enéas, quem cuidava de todos os cursos do doutor Enéas. Quem, quando o doutor Enéas morreu, ficou doente, ele pegou nos baixos, cuidou. Quem botou no caixão, quem botou no forno crematório, quem dividiu a cinza com a família. Eustáquio não tem direito à pensão do doutor Enéas, mas se ele disser que ele tinha um caso homoafetivo com o doutor Enéas, ele pode ter pensão. Mas aí é um conceito de família. É um conceito de família, de união estável. Isso é uma aberração. Duas irmãs que morem juntas, duas irmãs idosas, um caso que eu conheço. Duas irmãs idosas, né, que moravam juntas, uma ganhava de aposentadoria, pensão, não tenho certeza mais, ganhava muito mais que a outra, ganhava uns 3 vezes mais que a outra. O problema é que foi justamente essa que faleceu. A outra ficou sem condições de viver. Por quê? É claro que elas não tinham uma relação homoafetiva, elas eram irmãs. Mas será que você pode dizer, então, que elas não constituíam um núcleo familiar? Elas moravam juntas há anos, desde que ficaram... Eu acho que família, o novo conceito de família abarca isso. Mas o novo outro exemplo para derrubar o exemplo que a gente é contra, não. Mas sabe o que é, Gilberto? É Eu acho que quando ele luta só por um grupo e não atende o outro, traz esses conflitos. Traz esse conflito. Deputado, então eu acho que deveria mudar o conceito de só um grupo e abrir... Eu propus isso ao governador. Fazer mais uma eu acho que tem que fazer um grande mutirão pelos direitos. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Qual é o problema da manifestação de afetividade entre pessoas do mesmo sexo em público? Qual é o problema? Deixa eu só colocar... Olha, o problema de afetividade do mesmo sexo, mas também alguns exageros no sexo oposto. Não, também se não for exagero, direito, como o pessoal qual é o está problema? exagerando, eu chego lá e digo, eu peço alguém que chega e diz, pessoal, aí para maneirar. Quer dizer, agora, se fizer isso na vigência da lei, um padre, um pastor, qualquer um, se fizer isso na vigência da lei, um professor que está dando aula, se fizer isso na vigência da lei, ele pode ser acusado de homofobia. O problema é o seguinte, a questão é, devemos criminalizar opinião e expressão da opinião, o que está acontecendo é criminalização de opinião e da livre expressão. Criminalizar atitudes de constrangimento, a atitude de violência deve ser criminalizada. A opinião discriminatória. Porque a pergunta que o Ricardo fez, ela é interessante, que são 2 debates. Eu acho que as pessoas terem essa ou aquela concepção, esse ou aquele entendimento sobre o homossexualismo, eu discordo, mas a sociedade democrática tem que admitir. Mas tem alguns parâmetros gerais que são da sociedade. A sociedade é democrática, ela é pluralista, ela não pode ignorar a realidade desse jeito. Hoje, para a minha família, eu sou meus filhos, tive a minha mulher, agora é o seguinte, há um fato concreto, queira a gente ou não, qualquer que seja a nossa concepção. Há outras formações de família, há outros exemplos de união estável, e qualquer que seja a minha opinião, há exemplos de união estável de pessoas do mesmo sexo. Então, se a legislação permite às pessoas que têm união estável o acesso a alguns direitos, o que a gente tem que perguntar, independente da minha opinião sobre se deve ter ou não união de pessoas do mesmo sexo, é se eu tenho direito de restringir o direito daquela pessoa. Esse é o debate. São 72 direitos que são negados por conta dessa restrição. Então, é muito direito, é muito perda de cidadania. Eu não participei da formulação do texto da 122, né? Mas essa questão da afetividade, eu entendi a preocupação das pessoas que colocaram esse texto. Eu, particularmente, nem sei se é necessário esse texto, né? Eu acho que verbos mais gerais, mais abstratos, poderiam compreender essa situação fática. Mas o que existe hoje é que a expressão de afetividade homossexual é um fator desencadeador de violência enorme, né? As pessoas são violentadas por qualquer prova de afeto, né?
a prova de afeto mexe muito com a pessoa que tem um sentimento homofóbico, né? Porque é a expressão daquilo que ele tem mais ódio, ele tem mais ojerizo. E o nível de violência é impactante com relação à manifestação de afeto. Então, o que eu percebo é que existiu essa preocupação nisso. Esse é um... Não teve nada a ver com o tempo. Eu posso lhes garantir. Não tem, mas está escrito. Porque não tem. Não. A gente até cansado. Doutor. Não está escrito. Doutor, eu acho que dentro de um templo religioso, as regras daquela região devem ser respeitadas. É igual no estudantina. É igual no estudantina. Doutor, eles querem rasgar o Código Civil. Poderia dançar abraçado e agarrado, independente de ser homossexual. Então, essas regras o Código sociais... Civil havia feito tudo como associação. Nós lutamos, conseguimos a mudança do Código Civil e diz que igreja é instituição religiosa de direito privado. Sim. Ora, então, no direito privado, nós temos direito de expressar, quando nada dentro do templo, o que nós pensamos, ou o que aquela religião pensa. É o respeito. Ali tem regras. Agora, querer que dentro desse local privado, que o Código Civil já garante, querer vir com outra lei para rasgar o Código Civil e dizer que ali ele pode fazer o que é uma interpretação extensiva. Eu acho que esse debate não termina aqui, mas o programa, infelizmente, acabou. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Olhasse o que nós pensamos, eu digo que muitas vezes odeiam em nós aquilo que pensam, que nós pensamos, quando na verdade não pensamos. Nunca dissemos que o homossexual deva sofrer constrangimento, que sofrer agressão e tem que ser respeitado como qualquer pessoa humana. Agora, outra coisa é você dar um privilégio para uma tendência com o prejuízo de outras pessoas. Esse é um debate que não se esgota aqui. A gente vai ficando por aqui até o próximo programa. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site, www.tvalerj.tv. Até a próxima.